Olá, internet, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui todos os sedãs do GTA V, falando um pouco sobre as suas especificidades e também alguns assuntos técnicos, e eu espero que vocês gostem. São 18 sedãs do modo História do GTA V. Então é isso e fiquem com o vídeo. A D-Classe é a prova de que nem tudo que reluz é ouro, ou melhor, nem tudo que ronca é um motor confiável. Com um nome que significa desclassificado em francês, a montadora já te avisa de cara: ei, não espere muito de nós. A honestidade que você precisa, mas não quer ouvir. Inspirado no Chevrolet, os carros da D-Classe são como o Michael e a Amanda, problemáticos, imprevisíveis e com históricos de decisões questionáveis. Aquele tipo de pessoa que você evita convidar para uma festa beneficente, mas que, por status e dinheiro, sempre acaba em destaque na lista de convidados. O D-Classe é um carro perfeito para quem prefere gastar suas economias no Vanilla Unicorn, em vez de investir em um carro decente. Disponível por inacreditáveis $12 mil no GTA Online, é o tipo de carro que você proporciona emoções fortes, principalmente quando você faz uma curva mais fechada e torce para não virar uma sucata no primeiro poste que aparecer na sua frente. Mas pelo lado positivo, você não precisa se preocupar em estacionar em vagas apertadas ou ter seu carro arriscado por outros motoristas. Afinal, quem se importa em amassar um Lancia? É um carro alto e estreito, inspirado no Chevrolet Aveo de 2007-2011, ideal para o uso urbano. A frente tem influência da Dacia Logan 2008-2012, com um visual robusto e funcional. A traseira conta com uma tampa alta, também inspirada no Dacia Logan, oferecendo um bom espaço de carga. Os faróis lembram o Mitsubishi Galant e o Nissan Stagea, enquanto as lanternas traseiras remetem o Volkswagen Bora Jetta 1999-2003. As proporções traseiras curtas e compactas têm como referência o Suzuki Aéreo Liana, garantindo agilidade e praticidade. O Lancia tem uma carcaça parecida com o Astel Hoop, que é outro modelo no GTA V, um pouco do Intruder e bastante com o Premier, menos do que para mais com o Shafter e o Tiger, e todos esses são modelos que tem no GTA V. Não curto muito a parte da frente desse carro, acho muito pequena. Os faróis são bem desenhados e complementam com a parte da frente, porém parece que é como se você tivesse cortado uma parte do capô e colasse com um Super Bonder, e fica com um aspecto muito estranho. As lanternas traseiras, ela exerce a função de iluminar, mas não é bonita, como se fosse aqueles cadernos de capa mole. Dá para você notar, mas a capa é uma bosta. Então, vai do seu interesse querer utilizar esse carro. Mas a gente tem que dar um desconto também. A culpa talvez seja o recorte das lanternas, que fazem o porta-malas ficar meio esquisito também. É um recorte muito estranho. E, enfim, a imagem que tá no fundo é meio confusa e muito quadradona para um carro que é muito ondulado na frente. Então, de cara, eu não gosto do painel que contém a velocidade que está no interior do carro. É um pouco por conta do design, mas não que seja feio, talvez pequeno demais, poderia ser mais largo, mas não seria essa minha reclamação, e sim ele é um pouco alto para a visão do motorista. Isso atrapalha um pouco, principalmente quem vai utilizar o carro em primeira pessoa.
Outro detalhe importante que eu reparei é que as poltronas da frente têm um lugar para você colocar a cabeça, mas é extremamente inclinado para frente. Mas as poltronas, elas também... as poltronas digitais também não tem um local para colocar. Ou tem. Não, elas não têm. Enfim. Então, isso é um ponto negativo, mas que é só por design mesmo. Não tem absolutamente nada de problema em relação a isso, quando você está jogando. As poltronas, elas parecem ser duras. Não dá para sentir o jogo, claro, mas dá para ver que ela é meio estranha. Meio suja, como se assemelhasse aquelas de carro real, que você pega o ônibus, aí tem aquela marca Caio, que o banco é duro pra cacete. Só que até no ônibus a gente tem um aspecto de mais limpo, comparada com essa do Ancea. O Ancea é realmente muito encartida. E o carro da Ancea, como qualquer carro de sedã no GTA V, é composto por um rádio, que pode ser tanto digital ou analógico, o volante, né, claro, mas o volante do carro Ancea poderia ter a logo da D-Class. Alguns carros de sedã têm o logo dos seus respectivas marcas. Eu acho que seria interessante se tivesse. As janelas, elas podem ser controladas pelo motorista e pelos botões. Se o carro pudesse abrir as janelas, dava para fazer isso. Eu acho isso legal, porque tem alguns carros sedãs que são mais antigos, que vai ter que usar a manivela de roda para fechar a janela. Os retrovisores, espelho e luz são ok's. O porta-mala ele é pequeno, mas tudo bem, porque é um carro pequeno, não precisa ser grande. E rodando o carro, um dos pontos mais positivos que eu vi nesse carro é que o som dele é bem silencioso e é bem delicinha, porém dá enjoo quando eu tento fazer qualquer movimento nele, no carro. Qualquer freada parece que seu corpo vai sair pela janela. É um carro muito escandaloso, com a lataria muito, sei lá, um somzinho muito chato. A velocidade é ok, para você ir comprar um pão na padaria mais próxima e para voltar para casa, mas para você subir alguma montanha, ou eu acho que não dá nem para fazer isso, ou participar de algum racha, eu acho que não é um carro assim, eu acho que todo sedã não dá para você utilizar para rachas no jogo, para corridas, esquece. Alguns sedãs pode ser utilizado, mas o Ancea você pode ter certeza que não. Mas é mais complicado por conta dessas mexidas sem antecedentes, né? Essas bipolaridades da lataria. Então eu prefiro indicar outro para você andar em vez do Ancea. Eu acho que o Ancea é um dos piorzinhos dos sedãs. E é isso sobre o Ancea. Mas falando um pouco sobre o perfil, né? O perfil do dono, o perfil da pessoa que vai utilizar esse carro, né? No site que eu obtive as informações sobre esse carro, na página do Fandom GTA Wiki, em versão português, porque varia dependendo da versão. A versão em inglês tem outras informações diferentes da português. Eu coloquei na português porque aí eu já entendia e já escrevia o roteiro desse vídeo. E é descrito como um carro jovem, para pessoas jovens, descoladas em San Andreas. Mas se você analisar o tipo de pessoa notável do jogo que utiliza o Ancea, a gente percebe que o carro é perfeito para quem está quebrado ou não quer gastar muito dinheiro. Uma pessoa mais econômica. Só que que só quer um carro para rodar.
É o carro do Lester, que prefere gastar dinheiro com armas e planos mirabolantes do que um carro decente. E esse carro tá até na frente da casa dele. É um carro pro Michael, que apesar de ter uma mansão e uma família disfuncional, que tudo bem, suga o dinheiro dele, e isso pode ser até uma prova do porquê ele está usando essa lataria para andar, mas ele tem dinheiro para comprar. Então ele só deve ser um cara pão duro, com uma mentalidade de rico, aquela mentalidade de ser mão de vaca. E é o carro para quem sonha alto, mas a realidade ela teima em te puxar para baixo e te chamar de fudido. E esse daí é o anseia. Então, a minha opinião final é o seguinte: não será um carro que você usaria na primeira oportunidade, eu trocaria por outro na estrada. Mas é um carro clássico. É um carro que promete um design sofisticado de 2000 a 2013, mas não é tudo isso. Também não podemos considerar ele ultrapassado, mas também é só um carro basic. Não seria um dos melhores carros basics que existe no jogo. Porque não é porque você é um carro basic que você tem que ser uma carcaça e ter um interior totalmente feio. Eu acho esse carro um carro muito feio. Então, a minha nota para ele seria uma nota 4.1. Mas, levando em consideração tudo, eu acho que é isso. Ele é meio mediano, mas ele... enfim. A Carinha é a marca que te faz sentir importante, mesmo que você ainda não seja. Inspirado na Toyota com um toque de Lexus no logotipo, a Carinha é a prova de que os japoneses do GTA V sabem fazer carros que impressionam, sem ter que te levar à falência. É o sonho do consumo do seu primo que acabou de conseguir um emprego decente, que sonha em um dia ser um gerente, talvez. Com uma força presente nos mundos das corridas, graças a Karin Hansen Auto Performance, uma clara referência à Toyota Hansen Development Tours. A marca mostra que seus carros não são apenas bonitos, mas também potentes. A maioria dos modelos são esportivos, ideais para quem quer sentir a adrenalina da velocidade sem abrir mão do conforto e da elegância. O Aster Hope é a prova disso, um sedã de luxo acessível que te faz sentir importante, mesmo que você ainda esteja longe do topo da cadeia alimentar. É o carro perfeito para quem quer mostrar que tem bom gosto e estilo, sem gastar uma fortuna. O Aster Hope é o tipo de carro que te faz pensar: quem precisa de um super esportivo quando você tem um sedã da Carin? É basicamente isso, mas com um toque de sofisticação. É o carro que te leva do ponto A ao ponto B com estilo, sem te deixar na mão. O Carin Aster Hope é a escolha perfeita para quem quer mais do que um carro, quer um estilo de vida. O design externo do veículo é inspirado em formas geométricas japonesas, especialmente na parte frontal. O para-choque ele apresenta um duto trapezoidal com ripas e é dividido por uma curva acentuada que o separa da parte superior. A placa de licença fica centralizada e dutos quadriláteros menores abrigam faróis de neblina circulares. A grande grade trapezoidal possui bordas e faixas cromadas horizontais, conferindo sofisticação ao conjunto. Os faróis são compostos por duas lâmpadas circulares transparentes e uma pequena lâmpada ampar de indicação de direção, com um contorno ligeiramente rebaixado na borda inferior. Logo acima da grade, o emblema do fabricante é posicionado centralmente, enquanto o capô apresenta uma superfície lisa e sem detalhes adicionais. Nas laterais, o visual é simples, com arcos de rodas levemente alargados que conferem um toque esportivo. Os frisos
horizontais cromados e as maçanetas das portas também em acabamento cromado, adicionado um toque de sofisticação. A estufa conta com janelas equipadas com pilares B e separações de janelas traseiras revestidas em polímero, proporcionando uma aparência moderna. O teto, totalmente curvo, inclui um teto solar posicionado sobre a fileira frontal dos assentos, e a antena do veículo é centralizada na frente do para-brisa traseiro. Na traseira, o veículo exibe lanternas cromadas no estilo Alteza, com uma faixa âmbar na base. A área da placa de licença é posicionada em uma altura elevada e conta com uma faixa cromada horizontal, as extremidades se alinham com as lanternas traseiras. Acima das lanternas, um emblema prateado indica o nome da fabricante do veículo. O para-choque traseiro é levemente elevado e apresenta uma superfície plana, com duas saídas de escapamento circulares posicionadas nas bordas. O inferior é semelhante ao modelo Schafter e Taguter que tem no GTA V, com o mesmo conjunto de mostradores e acabamentos de painel, mantendo a consistência e o estilo interno da marca. O veículo ele oferece uma ampla variedade de cores, inclusive tanto para a carroceria quanto para o inferior, e conta com rodas de 7 raios com pneus de perfil médio, as mesmas utilizadas no Straton, que é outro modelo de GTA V. A minha opinião sobre o design externo é que eu achei bonito, diferente do Ancea, que existe uma organização estética entre a traseira e a frente do carro, além de que o painel do teto ele fica bem top. Eu sempre gosto desse tipo de modelo que tem painéis de teto. Gostei também dessas linhas que está nas portas. Os faróis eles conversam com a frente do carro e é lindo. Parece um delineador, sei lá, como se tivesse um delineado no carro, como se alguém tivesse maquiado ele para ir para uma festinha. As lanternas traseiras conversam bem com o porta-malas e é um design top. Já o design interior eu achei bem parecido com o Ancea, o rádio é o mesmo modelo, vocês vão ver que é sempre a mesma coisa nos sedãs. Além do painel, né, com as informações de velocidade, de diferente apenas o local para colocar o celular, mas nada de diferente. Por isso não tem como eu dar uma nota diferente do que eu dei pro Ancea, inclusive porque são os mesmos erros, tipo a almofada que não tem pescoço, enfim, a almofada que não tem pescoço não, a almofada que não tem um lugar, né, um lugar para você colocar o seu pescoço. Rodando o carro, eu vi que o som do carro é um pouquinho mais barulhento do que o Ancea, mas não incomoda. Quando o carro ele está se locomovendo, a carcaça não se mexe como o Ancea. É um carro suave, mesmo sendo até mais robusto. A velocidade dele é para um sedã, né? É muito boa. Não tem muito o que reclamar desse carro, não. Já o perfil que eu tracei para esse tipo de pessoa que vai utilizar esse carro, esse NPC que utiliza, é mais alguém que sonha em se tornar um CEO, e a constatação e a constatação de que é um cafezinho para tomar, para ser aquele cara que sabe, tem um carinha Stanhope que anda por San Andreas. Então, a Solder Sandra Super Altos, né, vai descrever ele como um carro de luxo acessível. Mas a verdade é que ele é muito mais do que isso. Isso é um reflexo automotivo da alma do gerente intermediário, aquele que sabe que no fundo ele vai acabar sendo um executivo sênior, mas que ainda não conseguiu. O Stanhope é um equivalente automotivo daquela gravata de seda que você comprou na esperança de impressionar o chefe.
mas que agora só serve para você deixar preso no seu guarda-roupa. É o carro, para vocês entenderem, que você dirige quando você está indo para o trabalho, sonhando com o dia que você poderá trocar por um esportivo de verdade. Mas sabendo que, na realidade, provavelmente acabará numa minivan, com algumas crianças e a sua esposa indo para a escola. Tá bom, eu tô sendo um pouco dramático, mas o Aston Hope não é um carro ruim, tá? Isso eu posso dizer para vocês. Na verdade, ele é um carro bastante decente e confortável, mesmo que não dê para sentir o conforto. É confiável, tem um design elegante, é suficiente para você não se sentir incomodado e, sei lá, não se sentir incomodado de também estacionar ele perto de um Audi do seu vizinho, por exemplo. É o carro perfeito para quem quer ter essa sensação de sucesso sem ter que pagar por um preço ruim. O problema é que o Stanhope é um lembrete constante de que você está preso no meio do caminho. É um carro que diz assim: você chegou até aqui, mas ainda está muito longe, precisa andar um pouco mais. É o carro que você dirige quando está tentando entender um pouco da vida. Eu tô sendo muito ponteiro aqui falando exatamente sobre esse carro, mas é porque eu quero que vocês entendam o que eu tô tentando dizer. Mas, enfim, né? A minha opinião final, só pra mim não encher o saco. É um carro bom, mas não tem defeitos, não tem muitos defeitos nele. Seria irresponsável da minha parte ficar procurando defeitos, então acho que a parte relevante é que ele não é um sedã desleixado do GTA V. Não é um copia e cola de outros sedãs. Ele tem uma diferença, mas a única coisa que copia e cola, como eu disse, em todos os carros que eu já falei aqui, é o interior dele. Não modifica, não vai modificar, não existe diferença, a não ser se for um carro antigo que vai ter diferença com outros sedãs. Mas a maioria dos sedãs é a mesma coisa. Os mesmos bancos, os mesmos espelhos e é isso. A minha nota para ele é 6.1, porque eu realmente acho esse carro muito bonito. E por ser um sedã, ele é bem bonitinho. E ele é rápido, e ele é silencioso, eu gosto dele. Inspirada em gigantes da indústria automobilística americana, como o Cadillac e o Lincoln, a Albany apresenta o sonho de consumo de muitos motoristas do mundo do GTA. Seus carros com linhas fluidas, acabamentos impecáveis e motores potentes esbanjam elegância e sofisticação, atraindo um público que busca status, exclusividade e um toque de nostalgia. Empresários bem-sucedidos, celebridades em busca de privacidade e entusiastas de carros clássicos encontram na Albany a combinação perfeita entre luxo e tradição. Mas, assim como um diamante bruto, a Albany tem suas arestas imperfeitas. Seus carros, embora visualmente impressionantes, podem não ser os mais confiáveis, priorizando o luxo e o conforto em detrimento de robustez e praticidade. E dentre as preciosidades da Albany, destaca-se o Imperial, que se a gente colocar na tradução é imperador, ou imperior. Ele é império, eu acho que é império. Um sedã clássico que remete aos tempos áureos da indústria automobilística americana, aquela coisa, aquele sonho americano, com suas linhas imponentes, faróis quadrados e grades cromadas. O Império é um verdadeiro colírio para os olhos. Mas, assim como uma antiguidade valiosa, o Império exige cuidados e atenções especiais. Seu motor, embora potente, pode apresentar desafios mecânicos devido à sua idade. A suspensão é macia, perfeita para longos passeios. Pode não ser o ideal para curvas fechadas ou manobras verticais, ou, claro, não dá para você subir uma montanha com ele. E a direção, embora precisa
ela pode ser um pouco pesada para os motoristas acostumados com carros modernos. No entanto, para quem aprecia a história da tradição, o Imperial é uma verdadeira joia. Ele oferece um conforto e estilo incomparáveis, além de ser uma dose generosa de nostalgia. Se você está em busca de um carro que impressiona pela aparência e transmita uma sensação de poder e privilégio, o Imperial é a escolha perfeita. Mas, se lembre, assim como qualquer clássico, ele exige dedicação e cuidado para manter seu brilho e esplendor. O Imperial em GTA V é inspirado pelo Galant Sedan de Villa, da quinta geração 1977-1980, e também pelo Cadillac Brogan, eu vou deixar na tela, 1986 a 1990, com seus faróis possivelmente inspirado no Pontiac Le Mans. E se eu estiver errando, eu vou deixar na tela para vocês saberem o nome. 1976 e 1977. Ele mantém um design quadrado e a tradição de um sedã de luxo americano dos anos 80, com algumas diferenças em relação a versões anteriores do GTA IV. Na frente, a grade é cromada, substituída por uma grade preta em formato de colmeia, que é o Egg Crate, e a grade inferior está mais larga, com detalhes mais pronunciados. Na lateral, os espelhos retrovisores agora têm acabamento preto. As rodas não possuem mais pneus com faixas brancas, o que contribui para um visual um pouco menos luxuoso, mas não tanto assim. Em geral, o Imperial em GTA V apresenta o perfil design da versão do GTA IV com algumas pequenas modificações. A distribuição de cores e o design das rodas também permanecem o mesmo da geração anterior. O design interior é meio suspeito, para falar pouca verdade sobre esse carro, porque eu gosto de carros antigos como esse, mas eu não consigo passar tanto pano assim para ele. Então, o interior do carro ele é clássico, bonito, talvez o mais bonito que eu tenha visto até agora, mas você percebe que não tem aquela parte arredondada do painel, das informações de velocidade, e também, por ser um design mais flat, acaba que tendo esse formato quadrado, que eu particularmente amo, mas não sei, mas é bonito. Tem suporte para celular, mesmo sendo um carro antigo. Tem almofada para pescoço, para as poltronas, isso é bem positivo, já que os dois modelos anteriores mostrados não tinha. De ponto negativo, se a gente fosse comparar, se a gente pudesse usar os carros, usasse as janelas, seria a manivela. Mas não pode esperar um ponto automático, um botão automático para você apertar em um modelo antigo de carro. Ele é bem bonitinho. Ele é um composto, ele é composto também por um rádio antigo também, que eu esqueci de mencionar. Rodando o carro, a gente percebe que ele é um modelo mais lento, porém tem seu charme. A lataria, por ser robusta, acaba atrapalhando um pouco, mas é lindo na pista. Em quebra-molas, em locais com buracos ou ribanceiras, não inventa de ir a 1000 por hora. É um carro para tu curtir o momento, viajar por aí sem destino, apenas o sentindo aquela nostalgia, escutando um Ice Cube, enquanto vê o pôr do sol, enfim, é para isso, não é para você sair correndo por aí. Então, para mim, o perfil de pessoa
desse carro é aquele que sente saudades de um tempo que nunca mais vai voltar. É aquele seu tio aposentado que guarda seu carro na garagem, que anda com ele de vez em quando. É o cara de 20 anos que comprou o seu primeiro carro, porque na infância ele jogava GTA e porque o carro já tá velho, então dá pra comprar. E é basicamente isso. É um carro bem legal. É um dos carros mais bonitos do sedã. Então a minha nota é que ele é lindo pra cacete. Incrível. Os faróis nem se fala. A parte traseira, meu Deus, é muito bonito. Que bumbum bonito do carro. Claro. Que carros dos deuses, né? Eva, ela comeria uma maçã com gosto de bosta se o prêmio fosse um Imperial da Albany. Enfim, claro, o tempo castiga com o nosso velho amigo aqui, o nosso carro Imperial. Ele não tem, né, essa velocidade de titânio, mas dá pra dar um rolê. Isso que importa. E a minha nota é um 7,5, porque ele é bonitão. E é isso. O Fugitive é o carro para quem sempre sonhou em ser policial, mas acabou virando um segurança de shopping. Inspirado no Holden V e Commodore com toques do Chevrolet Volt e do Holden Caprese, ele é a prova de que a Cheval, inspiradas em marcas como a Chevrolet e a Holden, sabem como criar carros que alimentam fantasias de autoridade. A Sotheby's St. Andreas Super Autos o descreve como o carro ideal para quem quer fingir ser policial. E a verdade é que ele é exatamente isso, é um reflexo automotivo da alma do vigilante de bairro, aquele que acha que é o xerife da rua, mas na verdade só assusta os gatos da vizinhança, ou uma criancinha, ou rouba doces de criancinhas. O design externo tem como componentes a frente, que é uma grade imponente com detalhes cromados, faróis inspirados no Chevrolet Volt, com um formato que lembra um olhar de águia, ou se não um delineado nos olhos. É um capô que parece pronto para atropelar qualquer um que ouse estacionar na sua vaga. Já as laterais, elas têm linhas retas e sóbrias, com maçanetas discretas e rodas de 10 raios inspirados no Poatic CG8 GXP, que parece ter sido roubados de um carro de polícia aposentado. Já as traseiras, elas têm umas laterais, umas lanternas traseiras que imitam as de um policial de patrulha. Um porta-malas espaçoso e suficiente para você esconder um corpo ou as compras do mês, e um para-choque que parece pronto para dar aquela encostadinha no carro da frente, como se fosse um policial, com duas saídas de escape trapezoidais. O design interno do Fugitive é tão básico quanto um boletim de ocorrência, compartilhando o mesmo design de carros como o Sterner ou o D-Tax normal. Os bancos de tecido, que parecem ter sido herdados de um táxi, os painéis com mostradores analógicos que parecem ter parado no tempo e um rádio que só pega AM. Eu acho que ele só pega AM. Ele parece que só pega AM. Mas pelo menos ele tem um espaço para você colocar um cafezinho, uma rosquinha e ficar andando aí pelo San Andreas. Rodando o carro, a gente vê que o Fugitive ele gosta de roncar, entendeu? É aquele carro que gosta, mas não se engane. Não espere um rugido imponente de um V8. Porra, não. É mais um rosnado do motor cansado que dá pro gasto, mas não impressiona ninguém. E apesar da carcaça do carro ser de corrida, não espere muita velocidade. Se você fosse um policial de verdade tentando pegar um bandido com isso, o meliante provavelmente escaparia rindo da sua cara. Já para traçar um perfil de dono, a gente meio que já tem de cara que o Fugitive ele é um carro para aquele cara segurança de shopping que sonha em ser um policial, passar num concurso público de policial, sei lá, mas ele sempre vai ser um vigilante de bairro, ele sempre vai ser aquele xerife de rua.
É aquele cara que coloca uma sirene no teto do carro só pra assustar os vizinhos. É o carro pra quem cresceu assistindo Tom e Jerry e Jerry fica muito estranho. Jerry e Jerry. E acredita que a segurança sempre prevalece, mesmo que seja na forma de um rato com um taco de beisebol e enfim, eu não sei. É o carro perfeito pra quem quer ter a sensação de poder sem passar pelo concurso público. É o carro que você dirige quando você quer dar um de durão, mas na verdade só quem impressiona é aquela sua vizinha velha que não tem marido e queria muito, enfim. Mas assim, ele é um carro bonitão. Ele é um carro assim, se você colocar ele numa lista como a dos sedãs, e você comparar com outros carros, você percebe que ele é bem bonitinho comparado a outros sedãs. Por isso, só por isso, e também tem a questão da velocidade, que é muito melhor do que outros sedãs, mas só por isso eu vou dar uma nota 8 pra ele, porque mesmo ele sendo esse carro assim que você percebe que ele tá tentando ser um esportivo, pelo menos ele é mais bonito do que outros que tem na minha lista aqui dos sedãs, nos sedãs em geral do GTA V. Então, é uma nota 8 pra ele. O Benefactor Glendale é o carro pra quem grita anos 90. E negócios suspeitos em geral, inspirado no Mercedes-Benz W114, W115, com toques do BMW E3. Ele é a prova de que a Benefactor, inspiradas em marcas como a Mercedes-Benz, sabe como criar carros que exalam nostalgia e um certo ar de mistério. A Southern Sanders Super Autos o descreve como o típico carro de traficante. E a verdade é que ele é exatamente isso, é um reflexo automotivo da alma de quem quer ostentar sem chamar muita atenção, de quem prefere o charme discreto de um clássico à elegância de um super esportivo. O design externo desse carro tem uma frente clássica e elegante, com grandes cromadas e faróis inspirados no Mercedes W108, que parecem te encarar com um ar de superioridade. O capô, com suas duas entradas de ar regulares, adiciona um toque de esportividade ao visual sombrio. Já as laterais, elas têm linhas retas e limpas, com detalhes cromados das maçanetas, retrovisores e frisos laterais, e as rodas com um design exclusivo de múltiplos raios que completam o visual vintage do carro. E as traseiras têm lanternas traseiras inspiradas no BMW E3, um porta-malas mais amplo e discreto, e um porta-choque cromado que parece dizer "não mexa comigo". Já o design interno, ele tem um convite para o viajante no seu tempo. Bancos confortáveis, painéis de instrumentos com mostradores analógicos e um volante que parece ter saído de um filme dos anos 90. É um lugar perfeito para quem quer colocar uma fita cassete no som e relembrar os velhos tempos. Rodando o carro, eu vi que o Glendale é bem pesado e a suspensão macia não ajuda muito na hora de fazer curvas. A aceleração ela é razoável para um sedã, mas não espere queimar pneus na saída de um semáforo, por exemplo. A velocidade máxima é decente, mas lembra que é um sedã e ele não é um carro perfeito, não é um carro para perseguições policiais, por exemplo. O perfil que eu traço para esse tipo de dono do Glendale, o nosso NPCzinho que vai usar esse carro, é um carro do traficante aposentado que quer manter a pose, do empresário que quer um carro discreto para seus negócios obscuros, do colecionador de carros clássicos que tem uma fraca noção de querer modelos alemães, e é um carro perfeito para quem quer um visual vintage sem abrir mão do conforto e a confiabilidade de um sedã. É o carro que você dirige quando quer passar despercebido, mas ainda deixa uma impressão de classe e poder.
É o carro que você usa para reuniões secretas em becos escuros ou para levar a família para um passeio no domingo no parque. Enfim, eu não gosto muito dele, então eu não vou dar uma nota tão ruim assim, mas eu também não vou dar uma nota tão boa. Eu vou dar uma nota mediana, que é uma nota 5, e eu acho que é perfeito para ele. O Vulcar Ingote, ele é um carro para quem valoriza a segurança acima de tudo, mesmo que isso signifique abrir mão de qualquer emoção no volante. Inspirado no Volvo V70 com toques do Audi A6 Avant e do... eu não consigo falar esse nome, então eu vou colocar na tela. Ele é a prova de que a Vulcar, sabe como criar carros que inspiram confiança, mesmo que não despertem nenhuma paixão. A Solden San Andreas Super Autos o descreve como o carro mais seguro já feito e o mais próximo de um tanque que você pode ter por menos de $10 mil. E a verdade é que ele faz jus à fama. É o reflexo automotivo da alma do motorista que nunca ultrapassa o limite de velocidade, que sempre usa o cinto de segurança e que tem um kit de primeiros socorros no porta-malas. O design externo tem uma frente com faróis inspirados no Ford Fiesta, não sei porque eu falei Ford, grande, simples e com um para-choque que parece pronto para absorver qualquer impacto, transmitindo uma sensação de segurança e solidez. Já as laterais têm linhas retas e funcionais com maçanetas discretas e um rack de teto opcional para carregar as compras do mês, ou aquela coleção de DVDs que você nunca se desfaz. Já a traseira, ela tem lanternas traseiras inspiradas no Nissan Stagea, um porta-malas gigantesco que parece capaz de engolir uma família inteira, e um para-choque que parece um mural de tijolos. O design interior do Ingote é tão espaçoso quanto um apartamento de solteiro. Bancos confortáveis, painéis de instrumentos simples e práticos, e espaço de sobra para as pernas e a bagagem. É um lugar perfeito para levar a família para um passeio no campo ou para transportar aquela mudança que você está adiando há meses, ou colocar um corpo lá dentro. Rodando o carro, o Ingote não é um carro para quem gosta de emoções fortes. O motor é praticamente 4 cilindros em linha e é fraco, ele é fraco. E a aceleração é lenta, mas pelo menos é um carro silencioso e confortável. A direção é leve e precisa, perfeita para manobras em estacionamentos apertados, e se você precisar frear bruscamente, pode confiar nos freios eficientes do Ingote. O perfil que eu traço para esse carro é que o Vulcar Ingote é o carro da família que valoriza a segurança, do motorista que prefere chegar ao destino em uma peça só do que chegar rápido, do aposentado que gosta de dirigir com calma e tranquilidade. É o carro perfeito para quem quer um veículo confiável, seguro, sem se preocupar com performance ou estilo. É o carro que você dirige quando quer levar os filhos à escola, fazer compras no supermercado ou visitar um parente no interior. É o carro que te leva do ponto A ao ponto B sem sustos, sem emoções, mas com certeza de que você chegará em segurança. E eu não preciso de tanta segurança assim, então eu dou uma nota 4 porque eu acho ele muito feio. E é isso. O Intruder é o carro para quem quer luxo de um carro alemão, mas sem o preço exorbitante. Inspirado no Infiniti Q45 com um toque de Nissan President e do Lexus LS 430, ele é a prova de que a Carin, inspiradas em marcas como a Nissan e a Toyota, sabe como criar carros que imitam o estilo europeu com um toque oriental. A Solden San Andreas Super Autos o descreve como uma cópia exata de carros alemães de alto desempenho feita com peças de qualidade inferior e vendidas para metade do preço. E a verdade é que ele cumpre essa promessa, é o reflexo automotivo da alma de quem quer ostentar, mas não quer gastar. O design externo dele tem a frente com grades imponentes, faróis, que lembram o Lexus LS 430 com um para-choque que mistura elementos do Nissan President e do Toyota Mark II, criando um visual elegante e imponente. Já as laterais
Tem linhas fluidas e detalhes cromados que remetem ao Infiniti dos anos 90. As rodas inspiradas no Lexus LS 430 completam o visual sofisticado do carro. Já as traseiras têm lanternas traseiras que lembram o Hyundai VK Holden, enfim, Commodore, com um aerofólio opcional que adiciona um toque esportivo. O para-choque traseiro, com suas saídas de escape duplas, reforça a imagem de um sedã de alto desempenho. Já o design interno, o Intruder é surpreendentemente luxuoso para um carro que propõe a ser uma imitação. O painel de elementos, com seus mostradores analógicos e detalhes cromados, transmite uma sensação de qualidade e requinte. Os bancos, confortáveis e espaçosos, são perfeitos para longas viagens ou para impressionar os amigos. Rodando o carro, a gente percebe que ele tem um motor bem potente, um V8 de 4,3 litros que ronca com vantagem, mas não espere um desempenho de tirar o fôlego. A aceleração é decente, a velocidade máxima é boa, mas não espere acompanhar um esportivo de verdade de uma corrida. Aliás, ele é um sedã, então você lembre disso. A suspensão é firme e a direção é precisa, proporcionando uma experiência de condução agradável e segura. Para traçar o perfil do dono, eu falo que o Intruder da Carin é o carro do inspirante ao milionário, do fã de carros importados que não tem dinheiro para uma BMW ou Mercedes, do cara que quer impressionar os amigos sem gastar uma fortuna. É o carro perfeito para quem quer ter a sensação de estar dirigindo um carro de luxo, sem ter que pagar o preço de um. É o carro que você dirige quando quer mostrar que tem bom gosto e estilo, mas não quer ou não pode esbanjar. É o carro que você usa para as festas, encontrar encontros românticos ou simplesmente para passear pela cidade com a sensação de estar em um carro muito mais caro. Mais caro. Então, da próxima vez que você vir um Intruder no trânsito, não subestime ele. Pode ser que o motorista esteja vivendo um sonho de dirigir um carro de luxo, mas que seja apenas uma imitação. E quem sabe um dia ele até consiga trocar o Intruder por um legítimo alemão. Mas, por enquanto, ele vai ter que se contentar em fingir e... é isso. Afinal, a sensação de dirigir um carro de luxo não é a mesma que tá com o Intruder. Enfim, essa finalização ficou uma merda, mas a minha opinião é que é uma nota 5. Eu tô nem aí pro Intruder. Enfim, é isso. Tá. O Premier, com seu preço camarada de $10 mil no GTA Online, é o carro que divide opiniões. Amado no Canadá, ignorado no EUA. Inspirado no Chevrolet Cobalt, com toques do Daewoo Lacetti e do Chevrolet Aveo, ele é a prova de que a D-Classe, inspirada em marcas como a Chevrolet, sabe como criar carros que geram controvérsias. É isso. A Soul Dance Andreas Super Autos o descreve como um carro que nunca ganhou força no mercado americano, mas foi insanamente popular no Canadá. E a verdade é que ele é exatamente isso, o enigma automotivo. É o reflexo da alma do motorista que não se importa com tendências, que prefere a praticidade e a confiabilidade de um sedã compacto à ostentação de um carro de luxo. O design externo dele tem frentes de grade frontal dividida, faróis arredondados e um para-choque com a entrada de ar discreta, criando um visual simples e funcional. Já as laterais têm linhas suaves e limpas, com maçanetas cromadas e retrovisores que parecem ter sido projetados para serem o mais discreto possível. As rodas de liga leve, com seu design de seis raios, adicionam um toque de esportividade ao visual. Já a traseira tem lanternas traseiras com estilo Alteza, um porta-malas que acomoda as compras de supermercado e um para-choque com
um ar discreto com spoiler integrado. O design interno do Premier é tão simples quanto um café preto. Brancos de tecidos confortáveis, painéis de instrumentos com mostradores analógicos e um volante que parece ter sido saído de um carro de locadora. E ele parece com todos os restos dos sedãs, nem adianta eu falar nada. Rodando o carro a gente percebe que o Premier tem um motor parecido com o V6, que até ronca com alguma disposição, mas não espere queimar pneus na hora de sair do semáforo. A aceleração é razoável e a velocidade máxima é suficiente para o dia a dia, mas não espere grandes emoções ao volante. A suspensão é macia, a direção é leve, proporcionando uma condição confortável e ideal para enfrentar o trânsito da cidade. O perfil do dono, a gente tem aquele carro que é canadense, que não se importa com o que os americanos pensam, do motorista que prefere um carro confiável, econômico e um esportivo chamativo, do pai de família que precisa de espaço para as crianças e as compras. É o carro perfeito para quem busca praticidade e conforto, sem se preocupar em impressionar ninguém. É o carro que você dirige quando quer ir do ponto A ao ponto B sem chamar atenção, quando precisa de um veículo confiável para o dia a dia ou quando você quer economizar na hora de abastecer. É o carro que te leva para o trabalho, para a escola, para o supermercado sem fazer alarde, mas com certeza que você chegará ao seu destino. Eu não sei dizer, mas eu acho que não é não. Eu acho que eu tô errada. Eu acho que esse carro ele tá no começo do GTA V. Eu não me lembro, eu acho que não. Então, a minha opinião é nota 5. Ele é a mesma coisa que o Lancia. Eu acho que não tem muita diferença neles. Eu daria a mesma nota que o Lancia, mas eu acho que ele tem alguns detalhes que são mais bonitos na estética do que o Lancia. Enfim, nota 5. O Primo é o carro que grita orgulho americano em cada curva. Um sedã de 4 rodas fabricado pela Albany, notícia do universo GTA que representa a essência da indústria automobilística americana. Com carros robustos e duráveis que evocam a nostalgia dos muscular cars e dos grandes sedãs clássicos, inspirado no Cadillac Seville com toques do Cadillac Avante e do Toyota Crown. O Primo é a prova de que a Albany sabe como criar carros que duram mais que um casamento em Las Venturas. O Southern San Andreas Super Autos o descreve como um carro feito para durar. E a verdade é que ele é exatamente isso. É o reflexo automotivo da alma do trabalhador que valoriza a tradição, que prefere a robustez e a confiabilidade de um sedã clássico à modernidade efêmera dos carros importados. O design externo tem uma frente com grades imponentes e faróis inspirados no Cadillac Avante, com um para-choque que transmite a sensação de que este carro já viu tudo e ainda está pronto para mais. As laterais têm linhas retas e imponentes, com maçanetas cromadas e um perfil que lembra os grandes sedãs americanos dos anos 90. Já a traseira tem lanternas traseiras inspiradas no Cadillac Avante, um porta-mala generoso e um para-choque que parece um bunker. Já o design interno do Primo é tão aconchegante quanto a casa da sua avó. Bancos de tecidos macios e confortáveis, painel de instrumento clássico e um volante que te faz sentir no controle de uma máquina do tempo. É um lugar perfeito para ouvir um bom rock clássico no rádio e curtir a estrada sem pressa. Rodando o carro, o Primo tem um motor V8 que ruge como um leão, mas não espere uma aceleração super esportiva. Ele é mais para um cruzeiro tranquilo do que para uma corrida de rua. A suspensão é macia e a direção é leve, proporcionando uma condução suave e confortável, perfeita para longas viagens ou para enfrentar o trânsito da cidade sem estresse. E se você precisa frear, pode confiar nos freios robustos do Primo. O perfil que eu traço para esse carro de dono é o carro do americano tradicional, do trabalhador que valoriza a força e a durabilidade, do pai
de família que precisa de um carro espaçoso e confiável. É o carro perfeito para quem busca um clássico que nunca sai da moda. Um veículo que apresenta a força e a tradição da indústria automobilística americana. É o carro que você dirige quando quer mostrar que valoriza a história e a tradição. Quando precisa de um veículo que aguente o tranco do dia a dia ou quando quer simplesmente curtir um passeio tranquilo com sua família. A minha nota final é uma nota 4.7. Eu não acho ele muito bonito e é isso. E ele não é rápido. O Regina é o carro que te transporta diretamente para os anos 60. Época de famílias felizes, piqueniques no parque e viagens de férias em peruas espaçosas. Inspirado no Chevrolet Caprice Estate Wagon, sei lá, com toques do Pontiac Tempest Safari e do Pontiac, eu tenho certeza que eu tô falando errado, é Pontiac Catalina. Ele é a prova de que a Dunleary, inspirada em marcas como a Chevrolet e a Pontiac, sabe como criar carros que evocam a nostalgia de uma época mais simples. A Southern Sandria Super Autos o descreve como como veículo definitivo para viver o sonho suburbano dos anos 60 hoje. E a verdade é que ele cumpre essa promessa, é o reflexo automotivo da alma do pai de família que valoriza a tradição, que prefere o conforto e a praticidade de uma perua clássica à modernidade dos SUVs e das minivans. O design externo da Regina tem uma frente com grades imponentes, faróis duplos que lembram os clássicos dos carros americanos dos anos 60, o capô alongado e o para-choque cromado completam um visual nostálgico. Já as laterais têm linhas retas e elegantes com detalhes em madeira que remetem à época em que os carros eram feitos para durar. O rack de teto opcional com suas pranchas de madeira e perfeito para levar pranchas de surf, bicicletas ou até mesmo o cachorro da família. Já a traseira tem laterais traseiras inspiradas no Chevrolet Chevelle Malibu Wagon, um porta-malas gigantesco que parece capaz de engolir a mudança de uma casa inteira e um para-choque que transmite a sensação de segurança e ruspidez. Já o design interno do Regina é um convite a uma viagem no tempo. Bancos espaçosos e confortáveis, painéis de instrumentos com mostradores analógicos e detalhes de madeira e um volante que parece ter saído de um filme antigo. É o carro perfeito para reunir a família e partir em uma aventura, ou simplesmente para curtir um passeio tranquilo pela cidade. Rodando o carro não é um carro para quem tem pressa. O motor V8 é potente, mas o peso da perua e a suspensão macia limitam a aceleração e a velocidade máxima. A direção é leve e a condução é suave, perfeita para um passeio relaxante. Mas não se engane, apesar de ter essa aparência pacata, o Regina é um carro resistente e confiável, capaz de enfrentar qualquer desafio, tirando subir montanhas. O perfil do dono é que o Regina é um carro para o pai de família que valoriza a tradição, do surfista que precisa de um carro espaçoso para pranchas, do viajante que gosta de explorar novos lugares com conforto e estilo. É o carro perfeito para quem busca um clássico que nunca sai da moda, um veículo que representa a nostalgia e a simplicidade de uma época passada. É o carro que você dirige quando quer viver os bons tempos, quando precisa de espaço para levar a família e amigos em uma viagem ou simplesmente para curtir um passeio tranquilo pela cidade. E a minha nota é uma 5,5. O Shafter é o carro para quem busca o equilíbrio perfeito entre elegância e desempenho. Inspirado no Mercedes-Benz S-Class e no Mercedes-Benz E-Class, com toques do Mercedes-Benz CL-Class, ele é a prova de que a Benefactor, representando a excelência da engenharia alemã no universo GTA, sabe como criar carros que impressionam tanto pela beleza quanto pela potência.
A Solde Andreas Super Altos o descreve como bonito, mais utilitário, sexy, mais acentuado, esbelto, mais terrivelmente poderoso. E a verdade é que ele é tudo isso e muito mais. É o reflexo automotivo da alma do esportivo bem-sucedido que busca um carro que transmita sua posição social sem abrir mão da esportividade e do prazer de dirigir. O design externo tem uma frente de grade imponente e faróis inspirados no Mercedes-Benz CL Class, com um capô longo e elegante que sugerem a potência que se estende sobre ele. O para-choque dianteiro, com suas linhas aerodinâmicas e entradas de ar discretas, completam um visual sofisticado e esportivo. Já as laterais têm linhas fluidas e elegantes, com destaque para os paralamas pronunciados e as saias laterais inspiradas no Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series. As rodas de liga leve, com seu design exclusivo, adicionam um toque de esportividade ao visual. As traseiras têm laterais traseiras inspiradas no Mercedes-Benz E-Class, com um porta-malas discreto e elegante. O para-choque traseiro, com suas saídas de escape duplas, reforça a esportividade do carro. O perfil interno, o design interno do Schafter é um verdadeiro santuário de luxo e tecnologia. Bancos de couro macio e confortáveis, painéis de instrumentos com acabamento impecável e um volante que parece ter sido esculpido à mão. É o lugar perfeito para relaxar após um longo dia de trabalho ou para impressionar seu cliente em uma reunião de negócios. Rodando o carro, o Schafter tem um motor V12 que entrega uma combinação perfeita de potência e suavidade. A aceleração é impressionante e a velocidade máxima é digna de um carro esportivo. A suspensão é firme, mas sem comprometer o conforto, e a direção é precisa e responsiva, proporcionando uma experiência de condução emocionante e segura. O perfil do dono, a gente tem o Schafter como um carro para um executivo bem-sucedido que valoriza a qualidade e o desempenho do entusiasta de carros que buscam um sedã que oferece o melhor dos dois mundos, o luxo e esportividade. É um carro perfeito para quem quer um veículo que transmita sua posição social sem abrir mão do prazer de dirigir. É o carro que você dirige quando quer chegar a uma reunião de negócios com estilo, quando precisa de um veículo confiável e potente para uma viagem de longa distância ou simplesmente quer curtir um passeio pelas ruas da cidade com a sensação de estar em um carro de alto desempenho. E a minha nota é um 5,7 para esse carro. O Scania é o carro que te transporta diretamente para os anos 90, época de perseguições policiais em alta velocidade e corridas de táxi pelas ruas movimentadas de Los Santos. Inspirados no Ford Crown Victoria com toques do Mercury Grand Marquis, ele é a prova de que a Vantage, representando a ruspidez e a praticidade da indústria automobilística americana no universo GTA, sabe como criar carros que evocam a nostalgia de uma época em que os carros eram grandes, espaçosos e um pouco perigosos. A Solde Andreas Super Altos o descreve como um carro que todo mundo já andou na década de 90, seja em um táxi ou em uma viatura policial. E a verdade é que ele é exatamente isso, é o reflexo automobilístico da alma do motorista que valoriza a tradição, que prefere a força bruta de um motor V8 e a sofisticação dos carros importados. O design externo tem uma frente com grades imponentes, faróis inspirados no Mercury Grand Marquis, com um para-choque que parece pronto para enfrentar qualquer obstáculo. O capô longo e as linhas retas completam um visual clássico e robusto. As laterais, altas e imponentes, com maçanetas cromadas e um perfil que lembra um grande sedã americano dos anos 90. Já a traseira tem lanternas internas inspiradas no Ford Crown Victoria, uma
um porta-malas generoso e um para-choque que parece um muro de tijolos. O Sterner tem um motor V8 que ronca como um urso acordado no meio do inverno. A aceleração é surpreendentemente boa para um carro tão grande, e a velocidade máxima é respeitável. A suspensão é macia e a direção é leve, proporcionando uma condução confortável, mesmo em estradas esburacadas. E se você precisar fazer uma curva fechada em alta velocidade, prepare-se para uma dose de adrenalina, pois o Stanley adora deslizar. Perfil do dono. O Vanquish Stanley é o carro para um taxista aposentado que ainda sente saudades dos velhos tempos, do policial que sonha em voltar ativa, dos fãs de carros clássicos que valorizam a força e a durabilidade acima de tudo. É o carro perfeito para quem busca um clássico americano que nunca sai da moda, um veículo que representa a era de ouro dos sedãs de grande porte. É o carro que você dirige quando quer reviver os anos 90, quando precisa de espaço para levar a família e os amigos em uma aventura, ou quando simplesmente quer sentir a potência de um motor V8 sob o capô. Para mim, a nota dele tem que ser uma 5,9. O Straton é o carro para quem gosta de ser diferente, mesmo que isso signifique dirigir em uma perua que a Sold & Saunders Super Autos descreve como modelo de curta duração da Zirconium, que foi atormentado por críticas ruins, como gostamos de chamar, edição limitada. Inspirada no Honda Accord Vagon, com toques do Nissan Skyline e do Subaru Impreza, ele é a prova de que a Zirconium, uma marca fictícia do universo GTA, que representa os carros japoneses menos conhecidos, sabe como criar veículos que se destacam da multidão, mesmo que não sejam os mais populares. É o reflexo automotivo da alma do motorista que não segue tendências, que prefere a individualidade e o estilo peculiar à segurança e à praticidade de um carro comum. O design externo tem frente, quase não saiu, com faróis inspirados no Ford Fiesta, grade estreita e um para-choque com entradas de ar que dão um toque esportivo à perua. O capô longo e as linhas fluidas completam o visual moderno e dinâmico. As laterais têm linhas aerodinâmicas e detalhes que remetem aos carros japoneses dos anos 90. As rodas de liga leve, com seu design de 7 raios, adicionam um toque de esportividade ao visual. O rack de teto opcional é perfeito para levar pranchas de surf, bicicletas ou qualquer coisa que você queira levar. Já a traseira tem laterais traseiras inspiradas no Isuzu Impulse, um porta-malas amplo e funcional e um para-choque com um discreto spoiler integrado e uma saída de escape única. Já o design interno do Straton é surpreendentemente espaçoso e confortável para uma perua. Os bancos de tecido macios, painéis de instrumentos modernos e funcional e o espaço de sobra para as pernas e bagagem. É o lugar perfeito para levar a família para um passeio no campo ou para transportar seus equipamentos de esportes favoritos. O Straton tem um motor de 4 cilindros em linha, que, apesar de não ser o mais potente, entrega uma performance satisfeita. A aceleração é razoável e a velocidade máxima é boa o suficiente para acompanhar o trânsito da cidade. A suspensão é firme e a direção é precisa, proporcionando uma condução esportiva e divertida. E se você precisa fazer uma curva fechada, o sistema de tração interno garante que você mantenha o controle. O dono desse carro é o carro de um jovem que busca um veículo diferenciado e estiloso, do surfista que precisa de espaço para suas pranchas, do aventureiro que gosta de explorar novos lugares com um carro que se destaque em multidão. É o carro perfeito para quem quer
um veículo prático e funcional, sem abrir mão do estilo e personalidade. É o carro que você dirige quando quer mostrar que é diferente, que não segue as tendências do mercado e que tem um gosto único para carros. É o carro que você usa para ir à praia com seus amigos, para fazer trilhas nas montanhas ou simplesmente para passear pela cidade com a sensação de estar em um carro executivo. Então, da próxima vez que você vê um extrato no trânsito, não confunda com uma perua comum. Na verdade, é um carro com personalidade, com design que mistura elementos diferentes, mas mesmo assim eu vou dar uma nota 4 para ele. O Super Diamond é o carro para quem quer ser visto e ser visto com estilo. Inspirado no Rolls Royce, eu amo falar Rolls Royce, Phaeton, Dalton, não sei. Com toques do Chrysler Imperial, ele é a prova de que a Enus, representando o luxo e a tradição britânica no universo GTA, com uma pitada de influência alemã, sabe como criar carros que exalam riqueza e sofisticação. A Legendary Motorsport o descreve como um sinônimo de estilo e luxo. E a verdade é que ele é exatamente isso. É o reflexo automotivo da alma do magnata que chegou ao topo, que busca um carro que transmita uma posição social alta, elevada, e seu poder sem precisar dizer uma palavra. O design externo tem uma frente com grades imponentes com barras verticais cromadas, faróis inspirados no Chrysler Imperial que parecem joias incrustadas na carroceria, e um capô longo e elegante que culminam em um ornamento que parodia o icônico Spirit of Ecstasy, da Rolls-Royce. Já as laterais têm linhas retas e imponentes, com portas que parecem abrir para um mundo de privilégios. As rodas de liga leve, inspiradas no Rolls-Royce Phaeton 7 Series 2, completam o visual majestoso do carro. Já as traseiras têm lanternas traseiras inspiradas no Chrysler Imperial, um porta-malas amplos e discreto e um para-choque com saídas de escape duplas que sugerem a potência que se esconde sobre o capô. O interior do carro, do Super Diamond, é um verdadeiro palácio sobre rodas. O couro é macio e tem madeira nobre que combinam para criar um ambiente de luxo e conforto inigualável. Os bancos dignos de um rei convidam a relaxar e desfrutam da viagem, enquanto o painel do instrumento, com seus mostradores analógicos e detalhes cromados que transmite uma sensação de tradição e requinte. O Super Diamond tem um motor potente que proporciona uma aceleração surpreendente para um carro tão elegante e pesado. A velocidade máxima é mais do que suficiente para chegar a qualquer destino, com rapidez e estilo. A suspensão é macia e a direção é leve, garantindo uma condução suave e confortável, mesmo em estradas esburacadas. E se você precisa frear, pode confiar nos freios poderosos do Super Diamond, que garante uma parada segura e precisa. Para o perfil do dono, já está na cara que é um magnata que chegou ao topo, do CEO que quer mostrar ao mundo seu sucesso, da celebridade que precisa de um carro que chame a atenção por onde passa. É o carro dos reis. É o carro perfeito para quem busca o máximo de luxo, confortos e status. É o carro que você dirige quando quer ser o centro das atenções, quando precisa de um carro que transmita poder e sucesso, ou quando simplesmente quer desfrutar do melhor que a vida tem a oferecer. Então, da próxima vez que você vê um Super Altos na rua, você pode ter certeza que existe uma rainha lá dentro. Então, a minha nota é uma nota 6,4. O Surge é o carro para quem quer salvar o planeta, mas acaba sendo confundido com um motorista de aplicativo. Inspirado no Chevrolet ou no Hyundai Volt, com toques do Honda Insight e do Ford Focus, ele é a prova de que a Chevelle
Inspiradas em marcas como a Chevrolet e a Hyundai, sabe como criar carros que prometem um futuro sustentável, mas entregam uma realidade bem menos emocionante. A Southern Soul Super Atom Senior Chance o descreve como um carro que transmita o sonho de zero emissões e uma realidade tediosa. E a verdade é que ele faz jus à fama. É o reflexo automotivo da alma do ecologista que se preocupa com o futuro do planeta, mas que secretamente sente falta do ronco do motor V8. O design externo tem uma frente com grades frontais futuristas com luzes azuis que se estendem quando o carro é ligado. Faróis inspirados no Honda Insight, que parece dizer "Olá, como sou moderno", e um capô aerodinâmico que corta o vento como uma faca quente na manteiga. Já as laterais têm linhas suaves e arredondadas com detalhes cromados e um teto solar panorâmico que te faz sentir conectado com a natureza, ou com o smog do Los Santos, dependendo do dia. Já as traseiras têm lanternas traseiras que lembram a do Ford Focus, um porta-mala razoavelmente espaçoso e um para-choque que parece ter saído projetado para ser mais aerodinâmico possível. Já o design interno do SUV é tão moderno quanto um smartphone recém-lançado. Banco de tecido confortável, painéis de instrumentos digitais e um volante multifuncional, que te faz sentir no comando de uma nave espacial. Mas, pelo menos, tem um porta-copos com café orgânico e um suporte para celular, para você postar fotos com seu carro econômico correto nas redes sociais. O SUV é silencioso como um ninja, o que é ótimo para não acordar os vizinhos de manhã cedo, mas pode ser um pouco decepcionante para quem gosta de um bom ronco de motor. A aceleração é surpreendentemente rápida para um carro eletrônico, mas não espere queimar pneus nas saídas dos semáforos. A velocidade máxima é decente, mas não espere ultrapassar um esportivo em uma rodovia. A suspensão é firme e a direção é precisa, proporcionando uma condução ágil e divertida, perfeita para trânsito urbano. Mas se você estiver pensando que o SUV, para escapar da polícia, ele é um lento, mas não tanto assim. O perfil do SUV é o carro do ecologista que quer salvar o mundo, do motorista de aplicativo que precisa de um carro econômico, do morador de Los Santos que está cansado do trânsito e da poluição. É o carro perfeito para quem busca um veículo sustentável e eficiente, sem abrir mão do conforto e da tecnologia. É o carro que você dirige quando quer mostrar que se preocupa com o futuro do planeta, quando precisa de um veículo prático para o dia a dia, ou quando simplesmente quer evitar o trânsito e economizar combustíveis. É o carro que te leva para o trabalho, para a faculdade ou para o supermercado com a consciência tranquila de que você está fazendo a sua parte para reduzir a poluição. Então, da próxima vez que você vê um SUV no trânsito, não subestime. Pode ser o motorista que esteja simplesmente tentando fazer sua parte de salvar o mundo, mesmo que isso signifique abrir mão um pouco das emoções do volante. E quem sabe não esteja escutando uma musiquinha calma enquanto tenta salvar a natureza. A minha nota para ele é uma nota 9 porque eu gosto bastante desse carro. O Tailgater é o carro para quem quer o melhor dos dois mundos, o luxo e a sofisticação de um sedã alemão com a acessibilidade de um carro americano. Inspirado no Audi A6 com toques do Audi A8 e do Honda Commodore, ele é a prova de que a Obey, representando a fusão entre design alemão e a praticidade americana no universo GTA, sabe como criar carros que agradem tanto os amantes de elegância quanto ao que busca uma velocidade confiável e potente. A Soul Sandra Super Autos o descreve como rápido e prático com um visual elegante. E a verdade é que ele é tudo isso mesmo. É um reflexo automotivo da alma do profissional ambicioso que busca um carro que transmita uma ascensão social sem abrir mão da praticidade do desempenho. O design externo tem uma frente com uma grade frontal imponente, faróis inspirados no Honda Commodore com um toque de agressividade e um capô que sugere a potência que se esconde sobre ele. As laterais têm linhas fluidas e elegantes com destaque
para os vínculos marcantes que percorrem toda a extensão do carro. As rodas de liga leve, inspiradas no Audi A8, completam um visual sofisticado e esportivo. Já a traseira tem lanternas traseiras inspiradas no Ford Falcon FGX, um porta-malas discretos e funcional e um para-choque com um difusor traseiro que adiciona um toque de esportividade. As saídas de escape reforçam a imagem de um sedã de alto desempenho. O design interno do Tailgater é um convite ao conforto e à sofisticação. Bancos de couro macio e espaçoso, painéis de instrumentos com acabamento impecável e um volante que se encaixa perfeitamente nas mãos. É o lugar perfeito para relaxar após um longo dia de trabalho ou para impressionar seus colegas em uma reunião de negócios. Rodando o carro, o Tailgater surpreende com seu desempenho digno de um carro esportivo. A aceleração é vigorosa e a velocidade máxima é impressionante para um sedã. A suspensão é firme, mas sem comprometer o conforto. E a direção é precisa e responsiva, proporcionando uma experiência de condução emocionante e segura. E se você precisar frear, pode confiar nos freios poderosos da Tailgater, que garante uma parada rápida e controlada. O perfil do dono é um carro de um profissional ambicioso, do empreendedor que busca subir na vida, do jovem executivo que quer mostrar que chegou para ficar. É o carro perfeito para quem busca um veículo que transmita sucesso e sofisticação sem abrir mão da praticidade e do desempenho. É o carro que você dirige quando quer impressionar seus colegas de trabalho, quando precisa de um veículo confiável para viagens de negócios ou quando simplesmente quer curtir um passeio pelas ruas da cidade com a sensação de estar em um carro de alto nível. Então, da próxima vez que você vê um Tailgater no trânsito, saiba que está diante de um carro que representa a ascensão social e o sucesso profissional. É um carro que impressiona pela beleza, pelo desempenho e pela tecnologia, um verdadeiro símbolo da ambição e conquista. Mas eu vou dar uma nota 6 para ele. Wagner é o carro para quem gosta de quebrar as regras e se destacar na multidão. Apesar de ter uma origem sueca implícita, ele se inspira fortemente em carros japoneses, icônicos como o Nissan Skyline GT-R KGC10, o Datsun 510 e o Toyota Corolla KE70, com o toque do Peugeot 504 e até mesmo do Volvo 144. Ao som dos Sanders super altos, o descreve como um lendário sedã sueco de 4 portas com todo o design quadrado de um Vulcar nos anos 80, mas sem a confiabilidade. E a verdade é que ele é exatamente isso, um carro rebelde e cheio de personalidade que atrai os olhares por onde passa. É um reflexo automotivo da alma do jovem que busca um carro com estilo vintage e pegada esportiva, que prefere a adrenalina de um carro potente à segurança da praticidade de um carro comum. O design externo tem frentes com faróis inspirados no Hyundai Pony, grade cromada com o emblema da Vulcar e um para-choque com detalhes em plástico que dão um toque de retrô ao visual. O capô, com suas duas entradas de ar, sugere a potência que se esconde sobre ele. Laterais com linhas retas e marcantes, com destaque para os para-choques alargados e as maçanetas cromadas. Os retrovisores posicionados nos paralamas dianteiros remetem aos carros japoneses dos anos 70 e 80. Já as traseiras têm lanternas traseiras quadradas com detalhes cromados, um porta-malas funcional e um para-choque cromado com uma saída de escape única. O spoiler traseiro opcional adicionou um toque de esportividade ao visual. O design interno do Wagner é simples, mas funcional, com bancos confortáveis e um painel de instrumentos que remete aos carros clássicos.
O volante esportivo e o câmbio manual de 5 marchas convidam o motorista a uma experiência de condução mais envolvente. Rodando o carro, o Wagner é um carro para quem gosta de emoção. O motor de 4 cilindros entrega uma aceleração impressionante e uma velocidade máxima que surpreende para um sedã. A suspensão é firme e a direção é precisa, proporcionando uma condução esportiva e divertida. Mas cuidado, porque o Wagner é um carro arisco que exige habilidade do motorista para ser dominado. O perfil do dono para o Vulcar Wagner é o carro do jovem apaixonado por carros clássicos, do entusiasta de corridas de rua, do rebelde que não se importa com as convicções. É o carro perfeito para quem busca um veículo com personalidade e estilo que transmita sua paixão por carros e sua atitude desafiadora. É o carro que você dirige quando quer destacar na multidão, quando precisa de um veículo que te leva a qualquer lugar com estilo e adrenalina, ou quando simplesmente quer curtir a sensação de liberdade que só um carro clássico proporciona. Então a minha nota para ele é um 6,2. Carro que já transportou todo mundo em algum momento, seja em um táxi ou em uma viatura policial, inspirado no Lincoln Tower Car, com toques do Lincoln Zephyr MKZ. Ele é a prova de Carl Bunny, representando a força e a tradição da indústria automobilística americana no universo GTA, sabe como criar carros que evocam a nostalgia dos grandes sedãs clássicos. A sedã Sun Anders Super Altos o descreve como um ícone entre os carros de serviço. E a verdade é que ele é exatamente isso. É o reflexo automotivo da alma do motorista que valoriza o conforto e a praticidade, que prefere a elegância discreta de um sedã clássico à ostentação de um carro esportivo. O design externo tem uma frente com grades imponentes e carros largos que transmite uma sensação de autoridade e respeito. O para-choque com sua grade lateral e faróis de neblina completam o visual clássico e imponente. As laterais têm linhas retas e elegantes, com destaque para os frisos cromados que percorrem toda a extensão do carro. As rodas, com seu design clássico, adicionam um toque de sofisticação ao visual. Já as traseiras têm lanternas traseiras amplas e imponentes, um porta-malas generoso e um para-choque com saídas de escape duplas que sugerem a potência do motor V8. O design interno do Washington é um convite ao conforto e à elegância, com bancos espaçosos e confortáveis, painéis de instrumentos com acabamento em madeira e um volante que transmite a sensação de estar em um comando de um carro de luxo. É o lugar perfeito para relaxar durante uma longa viagem ou para impressionar seus amigos em uma reunião de negócios. Rodando o carro, a gente percebe que o Washington tem um motor V8 que ruge com suavidade, proporcionando uma condução tranquila e confortável. A aceleração é suave e a velocidade máxima é decente, mas não espere queimar pneus na saída dos semáforos. A suspensão é macia, a direção é leve, ideal para enfrentar o trânsito da cidade sem estresse. Se você precisar frear, pode confiar nos freios eficientes do Washington, que garantem uma parada segura e precisa. O perfil do dono, o Washington é o carro dos taxistas experientes, do policial aposentado que sente falta das adrenalinas de perseguição, do empresário que busca um carro discreto e elegante para suas viagens de negócio. É o carro perfeito para quem valoriza o conforto, a praticidade, a tradição, sem abrir mão de um toque de classe e sofisticação. É o carro que você dirige quando quer chegar em seu destino com um toque e segurança, quando precisa de um veículo espaçoso para transportar passageiros ou quando simplesmente quer desfrutar de um passeio tranquilo pela cidade. A minha nota para ele é uma nota 4.